Oi, eu sou Michele Rabelo e esse é o 10º episódio do Vai de Vida, o podcast do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Eu já tinha avisado aqui que os nossos encontros iam acontecer uma vez por mês, mas por um motivo muito especial, a gente abriu uma exceção e 2 semanas depois do nosso último bate-papo, olha eu aqui outra vez. Agora, para falar do Setembro Dourado, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, a principal causa de morte por doença entre crianças de 1 a 19 anos. E como Araújo Jorge é referência no tratamento de pacientes dentro dessa faixa etária, a gente fez uma força-tarefa para colocar esse episódio no ar. Juntamos informações importantes sobre os cânceres que mais afetam meninos e meninas, encontramos uma brecha na agenda da pediatra Eleci Messias de Oliveira e ainda conseguimos ouvir a história do Vitor Guilherme, um adolescente de 17 anos que há um mês está longe de casa, internado na nossa pediatria, tratando uma leucemia mieloide aguda. Esse nomão significa que o Vitor tem câncer no sangue e que o problema se inicia na medula óssea, onde são formadas a maioria das nossas células sanguíneas. Mas o Vitor não é a doença. O câncer é parte do que ele é agora, e se tudo der certo, vai ser parte do passado desse menino que acaba de descobrir que vai ser pai. Vem comigo que eu te conto essa história. O que mais me baqueou, no caso, foi no primeiro quarto aqui, foi por causa das crianças mais novas, né? Que eu não tinha feito a quimio ainda, mas depois que eu fiz a quimio eu percebi que, por ser um tratamento muito agressivo, eu ficava imaginando elas passando por esse tratamento, por ser muito novo, não entender nada. Eu ainda forçava muito para comer, agora como que uma criança vai forçar para comer? Eu encontrei o Vitor na sala lúdica do setor de pediatria do Araújo Jorge. E apesar de tudo ali parecer ter sido pensado para os pequenos, ele estava bem à vontade, dividindo com a mãe o solzinho que entrava pela janela, enquanto me contava como o diagnóstico veio de forma inesperada. Dei um furungo que eu já estava acostumado a dar. Aí eu sentindo umas dores e essas dores estranhas. Aí num dia eu saí e essa dor atacou e eu falei, não aguentei, né? Aí eu fui pra casa, aí eu pedi pra minha mãe me levar no hospital. Aí elas só passaram a medicação pro furungo mesmo, que é pra infecção, né? Aí eu fui pra casa e isso era numa quinta-feira. Aí no sábado eu voltei no hospital de novo, por causa que a dor subiu pros ombros, sabe? E eu sentindo essa dor, aí ela fez um exame de sangue. Ela disse, de qualquer jeito vai dar uma alteração, né? Por causa da infecção. Só que a alteração foi bem grande, foi de 42 mil. Essa alteração que ele cita é no nível de leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, e que são as células que agem na defesa do nosso organismo, trabalhando para combater alergias e infecções, por exemplo. A história é bem parecida com a maioria das que passam pela ala pediátrica do hospital. É que como os sintomas são muito parecidos com de outras doenças comuns na infância, a maioria dos pais acaba ficando meses pulando de médico em médico até algum considerar uma doença oncológica. E quando a criança ou adolescente consegue finalmente chegar a um centro especializado, o câncer costuma estar muito avançado. Não foi o caso do Vitor, que por ter descoberto o câncer logo no início, foi recebido aqui com um diagnóstico bem esperançoso. Da quimio, ela disse que o meu tratamento, por ser novo, ele é um tratamento que não é tão longo, é um tratamento de 6 meses só, é menos agressivo. Não senti nada no tratamento, igual o povo fala, cai cabelo, sente tudo, meu cabelo não caiu ainda, não senti nada, eu senti enjoo durante 2 dias, mas fora isso, passou e foi rápido, eu recuperei muito rápido, que fala que demora para voltar a comer, recuperei muito rápido, já engordei 4 quilos, já tá numa recuperação assim, sabe, um processo mais rápido. A lista de sintomas até que é grande, mas é pouco específica. Pelo menos quando a gente olha assim rapidinho. Por exemplo, quem não conhece um menino ou uma menina que tem dificuldade de enxergar? Mas o problema é quando esse estrabismo ou confusão visual acontecem da noite para o dia. E uma criança que de repente aparece com um roxo na perna, barriga, no braço?
Mas o problema é quando o hematoma aparece do nada, sem uma batida ou uma queda. E a lista vai por aí. Dores persistentes nos ossos e nas articulações, febre prolongada, perda de peso, fadiga inexplicada, sudorese noturna, sangramento sem causa aparente, dores crônicas de ouvido, aparecimento das famosas ínguas, dificuldade para andar e falar. Não por acaso, a principal e mais poderosa forma de prevenção ao câncer infanto-juvenil é a ida regular ao médico. É ali no consultório que os profissionais conseguem descobrir um câncer ainda no início do seu desenvolvimento, diagnosticando, por exemplo, um tumor no osso a partir de uma simples dor na perna. E essa descoberta precoce, muitas vezes, vai representar um índice de cura de até 80%. A pediatra e cancerologista Eleci Messias de Oliveira me falou um pouco sobre o que significa na prática descobrir o câncer o quanto antes. Sim, pode parecer um pouco melodramático, mas às vezes pode significar a diferença entre vida e morte, porque na maioria dos casos, quando você pega a doença em fase inicial, você tem altíssimas chances de cura. Quando eu falo em criança, é 80%, 90% de chance de cura, que é ótimo. Infelizmente, alguns casos que ou por questão de atraso no diagnóstico, ou por falta de acesso à população a serviços de saúde adequados, ou às vezes um despreparo de algumas pessoas para reconhecer, né? Esses cânceres vão chegando a atingir estágios mais avançados e chegam a serviços de referência, que seriam os especializados em tratamento, já numa fase que haveriam recursos que não seriam tão eficientes. Então, assim, às vezes um câncer que você pega numa fase inicial, que a gente chama, por exemplo, estádio 1, estádio 2, que você teria chance de 80%, 90% de cura, chegando a 3 e 4, às vezes isso já cai bastante. Então, assim, pode representar, às vezes, a diferença entre vida e morte. Integrante do setor de oncologia pediátrica do Araújo Jorge, por onde passam cerca de 6 mil crianças e adolescentes por ano, a doutora Eleci fez questão de falar sobre um dos maiores desafios quando o assunto é o câncer infanto-juvenil, a dificuldade de acesso ao tratamento especializado. O diagnóstico precoce ainda é o fator principal para melhorar o prognóstico nessas crianças. E aí, quando a gente fala assim, a gente fala no serviço lá básico do posto de saúde, sabe? Ou do atendimento à família, programa de saúde à família. Por quê? Porque é lá que você vai ter o primeiro contato e lá que você vai saber, vamos encaminhar. E assim, uma coisa que a gente pode falar, e eu faço questão de frisar, é que aqui, assim, o paciente fala, tem um diagnóstico tal, um dia, no máximo 2, já está aqui dentro para a gente diagnosticar e agilizar. Então, nesse ponto, a pediatria tem esse primeiro atendimento, eu considero que é uma qualidade muito boa. A gente nunca deixa atrasar e deixa esperar. Ainda sobre o diagnóstico precoce, ela completa. Porque outra coisa que é importante, além do diagnóstico precoce aumentar a taxa de cura, é pensar que se você pega a criança na fase inicial, com a doença numa fase inicial, você vai usar um tratamento menos violento, menos agressivo, e você vai dar menos sequelas para o futuro para essa criança. Então a gente hoje em dia não pensa só em curar, a gente pensa também que essa criança vai depois ter uma vida futura. Então você tem que pensar em tudo, efeitos colaterais em termos cognitivos, em termos neurológicos, em termos de reprodutivos, se vai ter esterilidade ou não, se vai ter um segundo tumor ou não, por causa do tratamento ou da genética. Então, assim, a gente pensa em cura, mas pensa também em qualidade de vida. É essa morosidade que faz com que a taxa de mortalidade do câncer infanto-juvenil no Brasil seja o dobro da de países desenvolvidos. A afirmação é de um recente levantamento feito pelo Instituto Desiderata e que destaca ainda a falta de informação como um dos principais motivos dos diagnósticos tardios. A doutora Eleci aponta um outro grande desafio, o medo que a doença causa até mesmo entre os pediatras. Mas no caso dos tumores infantis, infelizmente a gente conta mais com essa questão de um acompanhamento desde o nascimento, o ideal, né, desde a pediatria, na puericultura, na primeira infância até a adolescência, com consultas periódicas, frequentes, profissionais que não tenham medo de diagnosticar o câncer, porque às vezes assim, o pessoal tem tanto medo que entra numa atitude de negação. Mas tem que pensar assim, quanto mais cedo descobrir, melhor.
caso do Vitor, o que faltou em conhecimento sobre aquele nomão que o médico falou na hora de dar o diagnóstico, sobrou em coragem para enfrentar a tal leucemia mieloide aguda. Ele e a mãe não perderam tempo. De Santa Helena de Goiás, vieram logo bater na porta do hospital que é referência no combate ao câncer e o único que oferece tratamento integral para crianças e adolescentes. Aí nós conseguiu falar com as pessoas lá da saúde lá da minha cidade, aí eles conseguiram uma vaga aqui muito rápido, foi questão de uma semana. Na outra quinta-feira eu já estava aqui. Aí eu comecei o tratamento, esse é meu primeiro mês internado. Graças a Deus o tratamento aqui é muito bom, a dor já sumiu. Desde então, mãe e filho se mudaram para o hospital, onde Vitor já fez todo o primeiro ciclo de quimioterapia. Sobre a estadia, ele é só elogios e me disse que nem sofreu tanto por estar longe dos amigos, da rotina, do trabalho, um dia a dia cheio de atividades típicas de um adolescente da idade dele. Mas quando eu perguntei do que ele mais sentia falta, o tom de voz mudou e eu consegui ouvir a saudade. O mais difícil, no primeiro dia que eu cheguei aqui, foi que eles falaram pra mim que na primeira internação não ficava, na primeira visita aqui, na primeira consulta, não internava. Aí na hora que eu tava aqui dentro, já nem despedi da minha esposa, nem nada. Aí eu tava aqui dentro, ela falou pra mim que no primeiro mês eu não ia embora. Aí eu já tinha que ficar aqui dentro. Aí essa notícia não foi muito boa pra mim não, aí já deu um baque, na hora eu fiquei meio sentiu mais triste. Que o diagnóstico da leucemia? Foi mesmo. Em Santa Helena de Goiás, ele deixou a esposa e um bebê que está a caminho. Na ala pediátrica do Araújo Jorge, só em 2020 foram realizadas quase 5.000 consultas, 160 cirurgias e 672 pequenos procedimentos, além de mais de 7.000 doses de quimioterapia e mais de 1.000 internações. A maioria dos meninos e meninas que chegam aqui tratam 3 tipos de cânceres: leucemias, tumores no sistema nervoso central e linfomas, que é um câncer no sistema linfático. Então, existem alguns tumores que vão aparecer mais na primeira infância e outros que tendem a aparecer mais na adolescência. E aí a gente pode estratificar e depois pode determinar especificamente quais seriam eles. Mas aqui no hospital a gente tem muito, como todos os hospitais, as leucemias ocupam o primeiro lugar nos tumores. Nós temos também os tumores de sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais. Importante ressaltar que os tumores cerebrais, além de ocuparem geralmente o segundo lugar entre os tumores mais frequentes na infância, é importante ressaltar que o nosso hospital é uma referência em tratamento de tumores neurológicos do sistema nervoso central, porque tem uma equipe de neurocirurgia extremamente capacitada, tem uma equipe de radioterapia e equipamento muito também capacitados e a equipe de onco. Então, nesse caso, sim, une a questão da incidência, mas também o fato do hospital ser referência para tratamento. E aqui a gente tem a divisão de transplante também, né? E aí, assim, as leucemias já são o primeiro lugar e acaba puxando também. Então, assim, primeiro seriam as leucemias, segundo sistema nervoso central, depois aparecem os linfomas, depois aparecem os tumores tipo neuroblastoma, tumores renais, os sarcomas, e aí vem decrescendo de acordo com o tipo de tumor. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, os tipos mais comuns, esses 3 que eu citei aí em cima, atingem cerca de 215.000 crianças todos os anos no mundo, além de uma média de 85.000 adolescentes. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa de casos novos de câncer infanto-juvenil até dezembro é de 8.460, sendo 4.150 para o sexo feminino e 4.310 para o sexo masculino. Nesse grupo está o Vitor, cheio de esperança e com um conselho valioso na ponta da língua. Primeiramente ter calma, né? E sempre ter fé em Deus, que Ele que é o médico dos médicos. Como a saudade está grande e nem a tecnologia está dando conta do recado, eu propus para ele que a gente fizesse uma brincadeira. Como nos programas de rádio, que embalam as noites dos apaixonados com canções românticas e recados de amor, o Vitor mandou o dele, de Goiânia, diretamente para Santa Helena de Goiás.
Vida, eu queria falar que tô com saudade demais de você e que essa doença veio pra poder afastar nós, só que logo logo eu tô aí pra nós fazer o enxoval do neném. Eu não deixei de pensar nisso em momento nenhum. E tô firme aqui e quero que você fique firme daí. Só fica bem. Logo logo eu tô aí. Beijo, fica com Deus, te amo. Esse foi o Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Espero que você tenha gostado e que em outubro a gente se encontre aqui de novo. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual é do Alisson de Oliveira.